E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma seleção de exercícios de genética resolvidos para vocês, para a gente poder aproveitar, aprender como que a gente resolve exercícios, tirar dúvidas e alguns mecanismos e ferramentas básicas aí de resolução de exercícios de genética. Bom, então vamos começar aí. Esse primeiro, em uma população de mariposas, 96% dos indivíduos tem cor clara e 4% tem cor escura. Então uma coisa que sempre é interessante a gente fazer num exercício de genética é a gente resumir as informações. Então vamos fazer aqui uma mariposinha. Então 96% tem cor clara, vamos pintar aqui para representar a cor clara, e 4% tem cor escura. Indivíduos escuros cruzados entre si, então vamos colocar aqui. Indivíduos escuros cruzados entre si, produzem na maioria das vezes descendentes claros e escuros. Produzem na maioria das vezes descendentes claros e escuros. Ele não falou a proporção aqui, mas vamos assumir que tem das duas possibilidades ali. Já indivíduos claros produzem sempre descendentes de cor clara. Então, indivíduos claros, cruzados entre si, produzem 100% indivíduos de cor clara. 100%. Bem, esses resultados sugerem que a cor dessas mariposas é condicionada por. Antes da gente ver as alternativas, vamos ver o que isso significa. Bem, então a gente sabe que um caráter recessivo, que ele quer saber aqui que condiciona esse caráter. Então, a gente sabe que um caráter dominante ele costuma aparecer sempre, ele tende a aparecer constantemente na genealogia, enquanto o caráter recessivo ele tende a ficar escondido. Inclusive, a própria palavra recessivo significa uma característica que fica em recesso, que fica oculta em uma geração. Então, esse padrão leva a gente a entender que para a gente buscar o recessivo, a gente precisa procurar um indivíduo que tenha originado de pais que são diferentes dele mesmo. Então, nesse caso aqui, onde que a gente encontra essa característica? A gente encontra nesse indivíduo aqui. Ele tem cor clara e tem pais de cor escura, que é o que ele falou aqui. Indivíduos escuros cruzados entre si produzem, na maioria das vezes, descendentes claros e escuros. Então, se ele produz descendentes claros, eu não sei a proporção, mas se um descendente claro saiu do indivíduo de cor escura, esse indivíduo, essa característica deve ter o padrão recessivo. Então, se a gente fosse colocar letras aqui, vamos colocar, então, claro é recessivo, então vamos colocar aqui Czinho, Czinho. Então, isso significa que os pais aqui são Czão, Czinho. Ou seja, veio um Czinho do pai, um Czinho da mãe, que deu aqui o Czinho recessivo, o duplo recessivo, e a gente sabe, provavelmente, que essa proporção aqui é daquela 3:1. Então são 3 indivíduos de cor escura, como os pais, para um indivíduo de cor clara, na proporção aí, que vem daquela regrinha básica, que a gente faz do joguinho da velha, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Então a proporção essa aqui. Certo? Então, esse aqui, esse indivíduo aqui seria equivalente a esse aqui que nós estamos vendo, que é o de cor clara, é filho de pais de cor escura. Certo? Então, esse é um exemplo que ele é clássico, ele vem lá da história do Darwin, que passou a observar. Enfim, então esse é um exemplo clássico que lá no melanismo industrial, onde em áreas degradadas a cor sem líquens no tronco das árvores, as mariposas escuras se dão melhor do que das cores claras, que se dão melhor em áreas preservadas, onde os líquens permitem que elas se camuflem melhor. Tá? Bom, daí a gente vai ver na resolução aqui, então um par de alelos seria então o recessivo é o claro, Vamos ver aqui.
o alelo para a cor escura dominante sobre o que condiciona a cor clara. Então, essa alternativa aqui, a B, né? Então, o alelo para a cor escura é dominante para o que condiciona a cor clara, ok? Então, vamos para a próxima. Nesse exercício aqui, né, diz que uma ovelha branca, ao cruzar com um carneiro branco, teve um filhote de cor preta. Quais os genótipos dos pais se a cor branca é dominante? Então, vamos colocar aqui, eu não vou desenhar um carneiro, vamos fazer só, então, um carneiro branco. Não, desculpa, uma ovelha branca, né, teve um filhote com um carneiro branco. Então, teve um filhote de cor preta. Vamos marcar aqui o filhote, ele não falou o sexo, né? Vamos colocar aqui diferente dos pais, certo? Então, o que a gente tem aqui, né, nessa genealogia? Temos um casal igual, né, branco e branco, tiveram um filhote de cor preta. Se o filhote tem cor preta, o que a gente sabe? Esse indivíduo é diferente dos seus pais, portanto, ele tem que ser o caráter recessivo, certo? Então, se a cor preta é a recessiva, vamos colocar aqui Pzinho, né? E os pais são diferentes dele, então os pais vão ter que ser Pzão, e tem que ter o Pzinho aqui para passar para o filhote, né? Então, nesse caso aqui, a única possibilidade, né, considerando uma herança mendeliana simples, seria, né, a cor preta ser recessiva, né, e os pais serem heterozigotos, né, portanto apresentando o fenótipo dominante, certo? Então, qual seria a alternativa aqui? Ambos dos pais, né, ambos são brancos heterozigotos, né? Heterozigotos porque eles possuem o recessivo aqui, né, escondido. Próximo exercício, a FUVEST. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é. Então, o que está falando aqui, né? Nós temos um cruzamento aqui, né, de coelhos, né? Então, vamos colocar aqui pelo curto, né? Então vou chamar aqui pelo curto, é dominante, né? Então vamos chamar curto. Então é dominante, vamos chamar de Czão. E o pelo longo, o excessivo, vamos chamar de Czinho. Podia ser L, né? Mas vamos deixar C aqui para ficar mais fácil. Bem, então, se o curto é o dominante, né, o heterozigoto nós estamos falando no cruzamento de Czão, Czinho com Czão, Czinho. Esses coelhos aqui têm pelo curto, porque o curto é o dominante. Então, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Então, o que nós estamos vendo aqui? 360 de 480 é 3, né, a terça parte aqui disso aqui. Né? Então, se fosse dividir em 4, né, teria 3. Então, é aquela proporção que a gente vê 3 para 1, né, que seria equivalente, novamente aqui, a esse cruzamento aqui. Tá? Certo? Então, a proporção que a gente observa aqui seria então isso aqui é 1, Czão, Czinho seria 2, e Czinho, Czinho, 1 também, né? Então, totalizando aqui 3 para 1, a proporção, né? Mas, dentre o tipo que vai ter aqui o pelo curto, nós temos uma proporção, né, de 2 heterozigotos para 1 homozigoto dominante. Né? Então, se 360 tinham pelos curtos, desses 360, né, a gente espera que seja dividido em 3, sendo que 2 partes são heterozigotos e uma parte é homozigoto. A gente sabe que dividir por 3 vai dar 120, né? Então 240 indivíduos vão ser, se espera que sejam heterozigotos. É claro que isso não é certeza, né? Isso aqui é uma probabilidade, porque é um lançamento de dados. Né? O fato deles estarem dados
números tão redondinhos aqui, significa apenas que é um exercício, né? Mas, como ele está falando do número esperado, o número esperado é simplesmente a probabilidade, né? Então, a probabilidade é que de cada 3 indivíduos, 2 sejam heterozigotos, certo? Então, desse número aqui, 360, seriam 240 no total. Beleza? O próximo exercício. 2 genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. A, o azão dominante, determina a cor púrpura. Então, vamos colocar lá. Azão dominante determina a cor púrpura. E azinho recessivo determina a cor amarela. Muito bem, a tabela abaixo representa resultados de vários cruzamentos feitos com linhagens diversas dessa planta. Então, aqui tem as linhagens, né? 1, 2, 3 e 4 em algarismos romanos, e o resultado que foi observado. Então, reparem que aqui ele cruzou a linhagem 1, 2 e 3 com o homozigoto recessivo, né? E a linhagem 4 ele cruzou com heterozigoto, né? E aqui ele obteve os resultados. Então, o que ele está querendo saber? Quais linhagens apresentam o genótipo azão-azinho? Então, tem aqui as alternativas. Então, vamos ver o que acontece. O primeiro cruzamento, vamos representar todos eles aqui. O primeiro cruzamento vamos colocar aqui, né? Ele cruzou alguma coisa que eu não sei aqui com o azinho, e 100% do resultado aqui saiu púrpura. Bom, se o resultado é púrpura, eu sei que é azão alguma coisa, né? Bem, então o que está acontecendo aqui? No primeiro cruzamento, um indivíduo, né, uma linhagem aqui, cruzada com um homozigoto recessivo, deu 100% dos indivíduos na geração, F1 no caso, né, azão alguma coisa, portanto púrpura, certo? Só que, se esse indivíduo aqui, esse cruzamento aqui foi feito com um homozigoto recessivo, o único alelo que ele pode passar para a próxima geração é o azinho. Então, ele tem que passar o azinho para cá. Portanto, esse azão aqui tem que ter vindo de onde? Tem que ter vindo daqui. Agora, então a gente sabe que tem um azão aqui. E aqui, o que eu sei? Se fosse um azinho aqui, ocasionalmente ele iria passar para cá o azinho também e iria nascer um indivíduo amarelo. Mas não nasce. 100% dos indivíduos apresentam o alelo dominante. Se 100% desses indivíduos apresentam o alelo dominante, significa que 100% das vezes esse indivíduo 1 aqui, né, essa linhagem 1, passou o alelo dominante. Então significa que eu tenho que ter os 2 alelos dominantes aqui, ou seja, alelo dominante duplo, né, homozigoto, para passar 100% das vezes para a próxima geração, certo? Então, eu sei que o 1 é azão-azão. Vamos ver o 2 agora. A linhagem 2 aqui, ela foi cruzada também com azinho-azinho. E o resultado aqui foi 50% púrpura e 50% amarelo. O amarelo é recessivo, eu sei que foi azinho-azinho. E o púrpura é dominante, azão alguma coisa. Então, olha só o que nós temos. Novamente, aqui foi cruzado com um homozigoto recessivo. Então, ele tem que passar o azinho para a próxima geração. É o único alelo que ele tem. Então, ele vai passar aqui o azinho, certo? Se ele é púrpura, o púrpura aqui vem de onde? Vem daqui, né? O alelo dominante. Agora, em 50% dos casos, nasceu amarelo. Então, significa que tem 2 alelos recessivos. Então, se um veio desse aqui, o outro tem que ter vindo daqui, né? Então, o indivíduo 2, a linhagem 2 tem que ser azão-azinho. Vamos ver o 3. No 3, nós temos alguma coisa foi cruzado com azinho-azinho e 100% dos descendentes foram amarelos, portanto, azinho-azinho. Bom, se 100% foi amarelo, um azinho veio de cá, o outro azinho tem que ter vindo daqui. 100% das vezes, eu sei que, então, ele é azinho-azinho, né? Homozigoto recessivo. E o indivíduo, ou a linhagem 4, ele foi cruzado, né, alguma coisa que eu não sei ainda, com azão-azinho. E o que aconteceu? 75% púrpura, 75% azão alguma coisa,
e 25% amarelo, portanto, azinho, azinho. Né? E o que está acontecendo aqui? Olha só, 75 para 25 é aquela proporção 3 para 1 que nós sabemos da genética mendeliana clássica. Né? Se é 3 para 1 aqui, né, e aqui nós temos um cruzamento entre um heterozigoto com alguma outra coisa, né, a gente sabe que provavelmente esse aqui vai ser aquela linhagem azão-azinho, porque daí vai dar aquele padrão de distribuição. Vou fazer um pouco maior aqui. Vai dar aquele padrão de distribuição, azão-azinho com azão-azinho, né, 3 3 que vão ter o fenótipo dominante, né, púrpura, e um que vai ter o fenótipo amarelo, né, que vai ser o homozigoto recessivo, tá? 75% e 75% que é aqui e 25% que é aqui, certo? Então, tá aí. Então, nós temos que apresenta um genótipo azão-azinho, quais linhagens? A linhagem 2 e a linhagem 4. Né? 2 e 4 seria a alternativa C. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Considere os seguintes cruzamentos para ervilha, sabendo que vesão representa o gene que determina a cor amarela. E dos cotilédones, né, que é a folha embrionária, e a dominante sobre o alelo vizinho, que determina a cor verde. Muito bem. Então, daí ele colocou lá os 3 cruzamentos, né? Vesão com vezinho, vezinho, vesão, vezinho com vesão, vezinho, e vesão, vezinho com vezinho, vezinho. Daí ele diz assim, um pé de ervilha heterozigoto e que, portanto, pode produzir vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, pode resultar no cruzamento, né? Daí, da onde pode vir um indivíduo aqui heterozigoto? Então, vamos analisar. O primeiro caso, o primeiro cruzamento, é vesão, vesão com vezinho, vezinho. O que pode dar desse cruzamento aqui? Esse indivíduo vai passar sempre o vesão e esse indivíduo vai passar sempre o vezinho. Então, nesse caso aqui, 100% dos descendentes vão ser vesão, vezinho. É a única descendência possível, porque cada um vai passar aquilo que tem. No caso, então, esse aqui é o cruzamento 1. No cruzamento 2, aqui nós vamos ter vesão, vezinho com vesão, vezinho. Então, o que vai sair disso aqui? Disso aqui vai sair aquele padrão clássico de cruzamento de 2 heterozigotos que a gente viu, né, até agora, que é 3 dominantes para 1 recessivo, sendo que 2 dos dominantes são heterozigotos, né? Eles têm os 2. Então, esse aqui também permite que nasça um indivíduo heterozigoto. O 3, terceiro cruzamento, é vesão, vezinho com vezinho, vezinho. Bom, então esse aqui, quais são as possibilidades? Igualmente, vesão, vezinho com vezinho, vezinho. Lembrando que se aqui nós temos 2 linhas idênticas, né, você pode simplesmente excluir uma aqui, né, ela vai dar um resultado igual à linha de cima, então não é necessário você repetir. Então o resultado aqui vai ser ou vesão, vezinho ou vezinho, vezinho. Então esse cruzamento aqui pode produzir também um indivíduo vesão, vezinho heterozigoto, portanto. Então os 3 cruzamentos, 1, 2 e 3, podem apresentar, né, como descendente um indivíduo heterozigoto. Então, os 3 cruzamentos podem produzir indivíduos heterozigotos, certo? Para o próximo. Em camundongos, o genótipo azinho-azinho é cinza, azão-azinho é amarelo e azão-azão morre no início do desenvolvimento embrionário. Esse aqui é um caso do alelo letal, né? Então, azinho é cinza, né? Azão-azinho amarelo e azão-azão é letal. Vamos colocar aqui completo, né? Então são os 3 genótipos possíveis, né, com os seus fenótipos correspondentes, sendo que o azão-azão não chega a vir a termo, né?
Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo e uma fêmea amarela? Então, como que seria isso? O amarelo é azão azinho, certo? Vamos lá fazer o jogo da velha de novo. O que a gente mais faz em genética praticamente é o jogo da velha, né? Calcular a probabilidade. Azão azinho com azão azinho. Então, as possibilidades aqui são essas. Certo? Então, só que, o que significa isso aqui? Né? Vou colocar outra cor aqui pra gente. A gente sabe que esse alelo, né, é letal em dose dupla, o alelo azão. Então, esse indivíduo aqui, ele não vai ser, não vai se desenvolver. Então, ele vai acabar sendo um aborto, na verdade, né? Então, ele não vai se desenvolver um embrião que vai nascer alguma coisa. Então, do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela, o que nós vamos ter é uma descendência que consiste de 3 possibilidades. Né? 2 delas são o heterozigoto, amarelo, portanto, e uma delas é o cinza. Então, aqui nós não temos 4 possibilidades, nós temos apenas 3. Então, a proporção ela vai ficar diferente daquela 3 para 1. Ela vai ser de 2 para 1. Né? 2 para 1. 2 azão azinho para 1 azinho azinho. Certo? Sendo que 2 são amarelos e 1 são cinza. Né? Ou, se a gente for colocar aqui, né, é 2 terços e aqui é 1 terço. Certo? Então, corresponde 2 terços amarelos, 1 terço cinzento. Alternativa B. Vamos lá que nós estamos acabando. Bom, aqui ficou um pouco fora, deixa eu melhorar aqui. Pronto. Muito bem, então esse exercício aqui ele diz que no heredograma abaixo, que é esse aqui, estão assinalados os membros de uma família afetados por uma doença hereditária. Com base nas informações obtidas no heredograma, a seguir, assinale a ou as alternativas corretas. Tá? Então, vamos analisar esse heredograma aqui e já anotar o que a gente sabe. Bom, então o heredograma marca os indivíduos 2, 4 e 7 como afetados pela doença hereditária. Né? Os outros não. Então, o primeiro passo é a gente tentar entender qual é o caráter dominante e qual é o caráter recessivo. Certo? E o que a gente procura aqui? Qual indivíduo que pode fornecer para a gente essa informação? 3, 2, 1. Pausa aí se for necessário. É o indivíduo 7. Por quê? Porque ele tem a característica, ele é afetado pela doença genética, mas ele é filho de pais que não têm essa característica. Pelo menos não aparentemente. Né? Então, o que significa isso? Esse indivíduo aqui, vamos usar a letra A, né, para a característica, azinho, azinho, e os pais dele, 5 e 6, eles vão carregar a característica, mas não vão apresentá-la porque vão ter o dominante que vai impedir que ela se manifeste. Né? Vou fazer o seguinte aqui, até aumentar um pouco essa imagem. Vamos escrever aqui. Então, para a gente aproveitar aqui e montar no heredograma essas informações, é sempre legal a gente colocar, né, como um exercício até, né, para a gente praticar aqui, vamos colocar as características que a gente sabe, que os genótipos que a gente sabe. Então, se a gente conseguiu perceber que essa característica, a doença, ela é recessiva, né, a gente pode colocar que todo mundo que tem essa doença é homozigoto recessivo. Tá? E todo mundo que não tem, tem aí o alelo dominante, né, que não tem a doença, e tem mais alguma coisa que eu não sei o que é. E daí a gente pode tentar rastrear. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar o que a gente tem certeza. E depois a gente vai observando de cara, né? E depois a gente vai observando e tentar acompanhar os demais indivíduos. Então, vamos lá ver. Ó. Esse aqui tem azinho, desculpa, né? Ele tem o homozigoto recessivo. Se ele tem 2 azinhos, ele tem que ter vindo de onde esses azinhos? Do indivíduo 5 e do indivíduo 6. Certo? Eles têm que ter passado para o indivíduo 7. O 8, eu sei o que ele tem aqui. Vamos supor que o pai passou o azão. A mãe pode ter passado ou o azão ou o azinho. E vice-versa. Se a mãe passou o azão, o pai pode ter passado o azão ou o azinho. Então, isso aqui eu não tenho como adivinhar, né, o que tem aqui. A número 8. Bom, número 3, né, ele é filho de azão, alguma coisa, com azinho.
Se ele tem o azão, ele recebeu do 1, porque o 2 só pode ter passado o azinho. Então ele tem, com certeza, heterozigoto. E o 1, né, ele tem que ter passado o azão para o 3 e para o 5, mas ele passou também o azinho para o 4. Então ele tem que ter aqui o azinho. Né? Então a gente sabe, analisando esse heterograma, que o único que a gente não consegue determinar com certeza é o indivíduo 8. Todos os outros a gente consegue determinar o genótipo, né, a partir das informações fornecidas. Mas vamos ver lá o que está correto aqui então. Vou mudar a cor aqui de novo. A doença em questão é determinada por um recessivo? Sim. O indivíduo 1 é heterozigoto, pois é normal, mas tem uma filha doente. Ele é heterozigoto, pois é normal, mas tem uma filha doente. Certo? A mulher 6 tem genótipo homozigoto recessivo, pois tem um filho com a doença. Ela tem genótipo homozigoto? Não, ela tem genótipo heterozigoto. Então essa aqui está errada. A probabilidade de o casal 5-6 em outra gestação ter um descendente afetado pela doença é 1/4 ou 25%? Né? Então, olhando aqui, vai ser aquele padrão. Né? Eles são heterozigotos, azão azinho, com azão azinho. Então, as possibilidades aqui são essas. Né? São 3 chances de nascer uma criança não afetada, com um alelo dominante pelo menos, e uma chance em 4 de nascer afetado pela doença, ou seja, com o duplo recessivo. Né? Então, está certo também. Se o homem 7 tiver um descendente com uma mulher heterozigota, a probabilidade desse descendente nascer com a doença é 75%. Vamos ver. Uma mulher heterozigota, ela é azão-azinho. E o indivíduo 7, ele é azinho-azinho. Lembrando, 2 linhas iguais, uma eu posso desconsiderar. Então, esse cruzamento vai resultar nessas 2 possibilidades. Ou é azão-azinho, ou é azinho-azinho. Então, a chance de nascer com doença não é 75%, mas 50%, ou metade. Tá? Então, essa aqui também está errada. Então, a A, B e a D são corretas. Isso aqui é modificado, né, nesse vestibular, na verdade, seria para somar as alternativas corretas, tá? Mas, para simplificar aqui, eu coloquei A, B, C, D e E. Muito bem. Próximo, e nós estamos chegando na reta final. Cheiros e odores corporais fazem parte do aparato de comunicação em várias espécies de mamíferos, influenciando uma variedade de atividades, como, por exemplo, o reconhecimento da prole, dispersão dos filhotes ainda jovens, seleção de parceiros e restrições ao endocruzamento. Endocruzamento, lembrando, é o cruzamento dentro da mesma família. Né? Machos e fêmeas sentem-se atraídos por odores de linhagens não relacionadas. A respeito desse assunto, é correto afirmar. Então, o que nós estamos falando aqui? Ele está mencionando aquela história do endocruzamento. Né? Por quê? Endocruzamento é um cruzamento dentro da mesma família. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse caso aqui. Né? É uma doença recessiva hereditária. Então, o que acontece? Tem esse azinho malandro aqui, que quando ele aparece em dose dupla, ele vai causar a doença. Né? Então, o que acontece? Vocês estão vendo que nessa árvore genealógica aqui, né, tem essa pessoa com a doença e essa pessoa é heterozigota. Então, nasceu aqui uma criança, né, e aqui nasceu outra criança, porque esse indivíduo aqui, que também era heterozigoto, também teve um filho com uma heterozigota. Então, o que está acontecendo? Como tem muitos heterozigotos aqui, a chance, né, de acontecer um duplo homozigoto recessivo, ela acaba sendo, mesmo que seja de 1 a cada 4, né, 4 ou 25%, como tem muitos heterozigotos na jogada, e tem até alguns homozigotos recessivos, ela acaba sendo bastante comum. Né? Agora, imagina se é um caráter raro. Né? Se tem uma família em específico que tem esse azinho, né, e ele não é comum na população em geral. Então, esse indivíduo aqui, né, que tem o caráter recessivo, dificilmente ele vai encontrar um outro, né, se ele casar, digamos, se ele procriar fora da família, né, dificilmente ele vai encontrar um outro azinho para acontecer como aconteceu aqui. Né. Vamos supor, se nós tivermos então um azinho, né, um alelo lá raro, né, se ele se cruzar por aí, ele vai encontrar normalmente azão.
né? Dificilmente vai encontrar um outro azinho. Então, o que acontece? No entanto, se é na mesma família, né, são primos ou parentes aí relativamente próximos, na mesma família, esse alelo aqui vai ser mais comum, né, porque ele vai estar sendo passado entre os indivíduos daquela família. Então, se você tiver um endocruzamento naquela família, a chance de você ter o encontro de um azinho com outro azinho acaba sendo aumentado, né, podendo chegar até, né, sendo uma doença, né, caracterizar aquela doença como típica ali de uma certa grupo étnico, por exemplo, né? Então, essa é a vantagem de você, né, ter restrições ao endocruzamento em animais por conta desse aparato de comunicação aqui com odores, né? E no caso do ser humano, onde os odores não têm tanta importância, né? Pelo menos não conhecido até hoje em dia, a questão social, né? É tabu em várias sociedades, em praticamente todas as sociedades, é tabu você ter relacionamentos dentro da mesma família, né? Então, isso acaba sendo aí bastante comum. Então, a respeito desse assunto, o que é correto afirmar? O cruzamento entre indivíduos geneticamente diferentes da mesma espécie origina descendentes predominantemente heterozigotos. Então, o que acontece? Se eu estou pegando indivíduos geneticamente diferentes, né, eu vou ter indivíduos heterozigotos. Por quê? Porque eu vou estar pegando linhagens diferentes, então, né, eu vou ter possibilidade grande aí de estar misturando genes, né? E esse é um outro aspecto importante também. Ou seja, é que eu vou estar trazendo diversidade para aquele indivíduo, né? Então aqui nós estamos falando de um outro aspecto que é bastante importante, né, ao falar, inclusive de plantas. Isso também é bem comum em cães, né, que costumam ter aí certos indivíduos que são oriundos de raças específicas, né? Como que você produz uma raça de cachorro? Você pega cachorros com certas características dentro de um grupo e você tenta manter essa característica cruzando dentro da mesma linhagem, né? Então, você tende a manter ali um padrão, né, que você quer manter. E quando você cruza cachorros diferentes, de raças diferentes, de linhagens diferentes, você tende a misturar características, né? Então, e misturar características é bom, porque a variedade ela tende a ter um efeito mais que é chamado na cultura por exemplo, de plantas domesticadas, né, vigor do híbrido, que é o quê? Quando o indivíduo híbrido ele costuma ter mais vigor, ele costuma ser mais saudável, né? Por quê? Porque justamente você vai estar dando mais variedade a ele em termos de arsenal genético, né? Então essa aqui está correta. O cruzamento entre indivíduos geneticamente diferentes da mesma espécie origina descendentes homozigotos. Bom, se são geneticamente diferentes, não serão necessariamente homozigotos, né? O endocruzamento pode causar redução no valor adaptativo pela maior probabilidade de ocorrência de genótipos ou combinações homozigotas de alelos recessivos deletérios, que é o que eu tinha comentado no começo ali, né? Então, um alelo raro que seja deletério, ele vai ter mais chance de aparecer dentro da mesma família, né? O indivíduo híbrido é aquele que resulta da união entre dois indivíduos geneticamente diferentes. Então, essa aqui também, né? Então, somando aqui os resultados, né? 8, 2 e 1. Desculpa, 8, 4 e 1. Né? Então, essa aqui que não está correta apenas. Muito bem. Indo para a antepenúltima. Na espécie humana, a polidactilia é uma anomalia condicionada por um alelo autossômico dominante. Um homem com polidactilia e uma mulher normal tiveram uma menina com polidactilia e um menino normal. Sobre essa família é correto afirmar que... Então, antes de mais nada, vamos desenhar a árvore genealógica, porque é bastante informação, né? Aqui nós temos um homem, uma mulher, uma menina e um menino. São 4 indivíduos. Já dá para se perder se você não prestar atenção, né? E na hora de anotar as características, você pode acabar perdendo uma informação importante. Então, vamos colocar ali um homem com polidactilia, então vamos marcar ele, né? A mulher, que não tem, tiveram uma menina com polidactilia e um menino sem.
Então, assim e assim, com polidactilia. E assim é normal. Lembrando, né, polidactilia é presença de mais dedos do que 5, né, dedos supranumerários. Pode apresentar 6 ou mais. Né? Normalmente apresenta ali dedos nas mãos ou nos pés em número de 6, mas pode acontecer de mais. Né? E esse dedo pode ser ou não plenamente formado e funcional. Né? Às vezes é só um pedacinho, né, um brotinho de dedo, às vezes é um dedo completo, né, com um funcionamento igual aos demais. Bem, então ele fala que ela é condicionada por um alelo autossômico dominante, ou seja, é uma característica dominante. Então aqui é um exercício interessante para a gente lembrar que um caráter dominante é diferente de um caráter predominante. Porque se você olhar ao seu redor, você provavelmente talvez não conheça ou conheça poucos indivíduos que têm essa característica, que é a polidactilia. Então, no nosso meio, né, na espécie humana, a polidactilia ela é relativamente rara. Né? No entanto, ela é condicionada por um alelo autossômico dominante. Muita gente, ao entrar no estudo da genética, costuma associar dominante com comum e recessivo com raro. E nesse caso aqui é um exemplo que mostra que isso nem sempre é assim. A característica polidactilia ela é dominante, mas ela é rara. A característica, né, de ter 10 dedos, né, nas mãos e 10 dedos nos pés, ela é o comum, mas ela é recessiva. Tá? Então, sobre essa família aqui, o que acontece? Então, polidactilia é dominante, é azão alguma coisa, e o normal é azinho, azinho. Então, nessa família aqui, a mãe é azinho, azinho, o filho é azinho, azinho, o pai é azão, azinho, e a menina é azão, azinho. Né? Por quê? Eu sei que o menino e a mãe são normais, portanto, eles são homozigoto recessivos. O pai, eu sei que ele é heterozigoto, porque ele tem, né, a característica da polidactilia, e a menina também, mas como eles têm, né, pela análise familiar, o pai ele tem que ter passado para o filho o alelo azinho, porque o filho também não tem polidactilia, e a filha tem que ter recebido o alelo azinho da mãe, porque a mãe só tem o azinho para passar para ela. Né? Então, a gente consegue montar e recompor aqui o genótipo de todos os indivíduos. Né? Então, a partir daqui, o que a gente sabe? O homem e a menina são o homem e a menina são... Não, a mulher e o menino são homozigotos. Então, a alternativa D é a correta. Certinho? Essa aqui, o homem e o menino são... Não, aqui já misturou tudo, né? Então, é a alternativa D mesmo. Bom, 10. Penúltimo. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas. E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial, ou geração parental P, né, possuíam 2 fatores dominantes para essa característica, vesão e vesão. Então, vesão e vesão era o dominante, né, e as plantas de flores brancas possuíam 2. Então, esse aqui era branco. Esse aqui era a flor vermelha. Branca. Essa aqui é a flor vermelha. Ok. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos, F1, tinham um fator de cada progenitor e era um vesão, vezinho. Então, se você cruzar 2 indivíduos assim, uma geração parental, a próxima geração vai ter 100% de indivíduos vesão, vezinho, que é a geração F1. Tinha um fator de cada progenitor e era um vesão, vezinho, combinação que assegura a cor vermelha. Pois, afinal, a cor vermelha é dominante, então eles têm um alelo dominante aqui.
Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são vezão das que são vezão? Então a pergunta dele é, tudo bem, então eu sei que pelo Mendel fez lá o cruzamento, né, e ele distinguiu que existiam plantas de linhagem pura, que sempre, né, tinham flores vermelhas e os seus descendentes também, e indivíduos híbridos, que eles tinham flor vermelha, mas, daí ao fazer aquela autofecundação, né, na geração F2, eles produziam indivíduos de cor vermelha e branca naquela proporção 3:1, né, que a gente sabe que é aquela proporção 3:1, porque seria 1, 2, 1, 3:1. Né? De onde que vem isso aqui? Vem daquele nosso velho cruzamento vezão-vezinho com vezão-vezinho. Tá? Vezão-vezão, vezão-vezinho, vezão-vezinho e vezinho-vezinho. Né? 3 dominantes para 1 recessivo, sendo um homozigoto dominante, 2 heterozigotos, né, e um homozigoto recessivo, certo? Então, o que ele quer saber é como que eu distingo, né, os que são vezão-vezão dos que são vezão-vezinho. Bom, então vamos ver lá as possibilidades. Bom, antes de ver as possibilidades, vamos pensar, né? Claro, hoje em dia a gente tem sequenciamento genético, né? Porém, até pouco tempo atrás, relativamente, isso era um processo inviável, né? Então, o que se considerou para resolver essa situação, né? No caso de criadores que queriam saber a linhagem das suas plantas, se elas eram puras ou não. Então, o método mais fácil seria cruzar essa planta com outras plantas e ver o que saía, né? Só que, né, com o que eu devo cruzar? Lembre-se que nesse exercício que a gente fez anteriormente, que estava lá no começo, cadê? Aqui, ó, nesse exercício aqui, a gente viu que foi cruzado 3 vezes aqui com o homozigoto recessivo, né? E o que acontece? Quando eu cruzo com o homozigoto recessivo, eu tenho a vantagem de eu sempre saber o que ele vai passar. Ele vai passar o azinho sempre, né? 100% das vezes ele vai passar o azinho. Mas o azão, eu sei que ele também sempre passa o azão, mas o azão é dominante. Então, se ele sempre passa o azão, né, eu não sei, né, o que vai ter lá para frente, porque ele pode mascarar a característica que eu estou querendo saber. Então, aqui o que eu quero saber? Eu quero saber se ele vai passar vezão ou se ele vai passar vezinho. Porque se esse indivíduo que eu estou analisando, que tem flor vermelha, se ele sempre passar vezão, eu vou saber que ele é homozigoto. Se ele passar ora vezão, ora vezinho, eu vou saber que ele é heterozigoto. Então, eu tenho que ter um indivíduo para cruzar com ele que me permita ver essa variação aqui, né? E tem que ser, portanto, o recessivo, né? Porque se o indivíduo que eu estou cruzando aqui for passar sempre vezão, mesmo quando ele passar o vezinho, eu não vou ver, porque ele vai estar mascarado pelo vezão. Então, o que é chamado de cruzamento teste. Cruzamento teste. É o cruzamento feito com o vezinho, que é o homozigoto recessivo. Claro, nesse caso aqui, né, que é o homozigoto recessivo, vezinho, mas pode ser qualquer homozigoto recessivo. Então, o cruzamento teste ele é sempre feito com o homozigoto recessivo. Por quê? Porque eu sei o que ele vai passar, e o que ele vai passar, né, ele vai ou se manifestar, né, se ele receber aqui, no caso, o outro vezinho do cruzamento, ou ele vai ficar escondido se ele receber o vezão. Então, ao cruzar um indivíduo de flor vermelha, ele pode ser vezão, ou ele pode ser vezão-vezinho. Se ele for vezão-vezão, 100% dos indivíduos, né, é um cruzamento igual a esse aqui, né, vai ser vezão-vezinho. Agora, se for um indivíduo desse cruzado com um vezão-vezinho, o que vai acontecer? Vai ter uma proporção, né, ele vai sempre passar o vezinho, e esse aqui vai 50% das vezes passar vezinho e 50% das vezes passar vezão. Então a descendência desse cruzamento aqui, né, que seria, vou colocar uma outra cor aqui, a descendência desse cruzamento aqui vai ser 50% das vezes vermelho, 50% das vezes branco. Então isso permite eu analisar a descendência de um cruzamento para saber qual é a linhagem, né, de uma planta de flor vermelha. Certo? Então,
Vamos analisar aqui qual resposta seria. Cruzando entre si, cruzando com plantas recessivas de flores brancas. As plantas vezão-vezão produzirão apenas descendentes de flor vermelha, enquanto as plantas vezão-vezinho podem produzir descendentes de flores brancas, que é exatamente o que eu estou procurando. Mas e as outras? Cruzando com plantas de flor vermelha de geração P. Não adianta, né? Porque a flor vermelha de geração P é pura, né? E não vai ter como sair outra coisa do que flor vermelha. Cruzando entre si, né? Então até pode ser, mas não é, a proporção é bem menor, né? As plantas vezão-vezinho com outras vezão-vezinho produzirão apenas descendente vermelha? Não é o caso. Então ele começou bem, mas degringolou lá pelo meio, né? Cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos. Também, né, começou a viajar aqui, porque nesse caso, né, estamos falando aqui dos experimentos de Mendel, ele não levou em consideração o meio, né? A gente sabe que o fenótipo, ele é o genótipo e a influência do meio. Mas, para muitas características, né, o meio não é tão importante assim, né? E aqui nós estamos considerando apenas, né, a genética, sem a influência do meio necessariamente. Tá certo? E para finalizar, vamos ver aqui de gato. Um gato com cor marrom foi cruzado com duas fêmeas. A primeira fêmea era da cor preta, teve 7 filhotes de cor preta e 6 filhotes de cor marrom. E então, vamos começar aqui a fazer um heredograma para a gente não se perder, né? Então, um gato, é o mesmo gato aqui, vou colocar ele no meio, vai. Ele foi cruzado com duas fêmeas. Uma era da cor preta. Vamos colocar aqui a cor preta com uma característica diferente. Tá? Então, assim ou assim. Opa. É preto. E assim ou assim é marrom. Bom, então o gato marrom com a fêmea preta teve 7 filhotes da cor, vamos colocar aqui, preta. Vezes 7. E 6 filhotes de cor marrom. Vezes 6. Já a outra fêmea, que também era da cor preta, teve 14 filhotes, todos eles de cor preta. Então, nesse caso aqui, o cruzamento levou a 100%, né? 100% de cor preta. A partir desse cruzamento, marque a opção que contém o genótipo do macho, da primeira e da segunda fêmea, respectivamente. Então vamos analisar aqui, né? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o gato, né, cruzou com duas gatas de cor preta e teve variação na sua descendência, sendo que com essa aqui teve dos dois tipos, e com essa aqui teve 100% da mesma cor da própria fêmea, né? Então o que deve estar acontecendo aqui? O que parece que está acontecendo? Analisando a situação aqui, a gente pode perceber um padrão, né? A cor da fêmea, nesse caso aqui, ela apareceu em 100% da descendência. Ou seja, a cor do macho não influenciou nesse indivíduo aqui. Enquanto que aqui, a cor do macho apareceu em 50% dos casos, né? Praticamente, ó, são 7 e 6, é um número próximo bastante de 50%. Né? Não é 3 para 1, não é 2 para 1, é praticamente o mesmo número, né? Apesar de uma pequena variação ali. Então, o que isso está sugerindo para a gente? Né? Vamos fazer uma suposição aqui. Se o gato aqui, ele fosse dominante, vamos imaginar, né? Ele fosse dominante. Vamos supor, azão alguma coisa. A fêmea aqui seria azinho, azinho, essa fêmea seria azinho, azinho também. Nesse caso aqui, o que faria uma fêmea ser diferente da outra para dar descendentes tão diferentes? Não tem o que explica essa diferença, né? Sendo que o gato é o mesmo e as gatas seriam praticamente iguais também. Então,
lembrando, aqui a gente não tem um filhote diferente dos seus pais, né? Porque as duas mães são iguais, né? Pelo menos fenotipicamente, elas são pretas, né? E o pai é marrom. Mas eu não tenho, né, pais diferentes dando pais iguais dando um filho diferente. Não é o caso, né? Então eu não tenho aquele padrão meu que eu sempre procuro para encontrar o recessivo. Mas, então, ou é dominante ou é recessivo. Então aqui eu sei que o gato não pode ser dominante, porque senão não tem o que explica essa variação toda na descendência dele. Bem, então e se o macho for azinho, azinho, né? A fêmea vai ser azão alguma coisa, né? E vamos ver o que eu consigo deduzir daqui, ó. Esse aqui também, que é como macho, vai ser azinho, azinho também. E os filhotes vão ser azão, azão, alguma coisa. Mas eu tenho que, né, vamos ver se eu consigo determinar o que é esse alguma coisa que está faltando. Bem, nesse caso aqui do primeiro cruzamento, se o pai é azinho, azinho, ele tem que passar o azinho para cá, né? Então, essa mãe, ela passou também o azão para esse galera aqui, para esse 7, e ela tem que ter passado o azinho para esse 6 aqui, porque, né, esses 6 têm azinho, azinho. Já nesse caso aqui, no segundo cruzamento, se o gato passou sempre azinho para os filhotes, o azão tem que ter vindo sempre da mãe, em 100% das vezes. Agora, se a mãe passou para os filhotes 100% das vezes o azão, significa que ela só pode passar o azão, portanto, ela só pode ser homozigota dominante. Certo? Então, nesse caso, se o genótipo do macho é azinho, azinho, e da primeira fêmea é azão, azinho, e da segunda fêmea é azão, azão. Alternativa D. Aqui faltou o A, né? Mas enfim, não é essa mesmo. Tá? Alternativa D. Azão, azinho, azinho é o macho, azão, azinho é a primeira fêmea, azão, azão a segunda fêmea. Certo? Então, aqui concluímos uma sessão de resolução de exercícios. Eu sei que ficou longo, ficou bastante, mas para quem está estudando genética aí é importante, né? Para a gente compreender aí e praticar a resolução de exercícios. Valeu e até a próxima!